Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Com a graça de Deus, por aqui, tudo em ordem. Longo tempo que não conversamos, né? Já faz o quê? Faz um mês, um pouquinho mais, um mês e uma semana, por aí, né? Pois é. Algumas mudanças, né? Vocês, sem dúvida nenhuma, estão percebendo aí que... Pera aí, o microfone tá no volume máximo, que eu tô achando meio baixo isso aqui. Tá, pior que tá. Aqui? Tá pro lado errado isso, o problema é esse. Agora sim. Agora sim. Vocês estão percebendo que tem algumas mudanças, né? A primeira delas é que sim, vocês estão me vendo. O pessoal que tá no YouTube, ao menos, né? O pessoal que tá no Spotify não tá vendo nada, porque... Bem, se bem que eu acho que o Spotify tem uma opção de vídeo agora também, né? Bom, sendo como for, né, estamos gravando em vídeo. Estamos colocando à prova aqui a minha habilidade extremamente precária de fazer edições de vídeo. A segunda novidade é que mudamos a abertura. Ah, mas eu gostava tanto da abertura antiga. Cara, eu também gostava muito da abertura antiga. Acontece que eu cometi um erro de principiante, deixei todos os arquivos do podcast salvos no computador e não na nuvem, nem num HD externo. E todo mês eu pensava, não... Esse é o mês que eu compro um HD externo e eu vou guardar tudo isso no HD externo, porque um dia vai dar problema. E deu problema, né? O PC praticamente explodiu. Tá aqui ainda, tá meio agonizando ainda, mas eu ganhei um computador novo, graças a Deus, porque Deus é muito bom comigo, Deus é muito providente, Deus cuida dos seus. Ainda não chegou, tô usando o computador velho, ele tem o péssimo hábito de desligar do nada às vezes, enquanto eu estou gravando, espero que não aconteça. Mas, enfim, perdi todos os arquivos, todos os áudios já gravados, todos os projetos, tudo, né? Inclusive a introdução antiga do podcast. E o que acontece? A introdução antiga do podcast, ela tinha sido feita não só pegando um trechinho da Danse Macabre, não. Ela tinha sido feita costurando mais de um pedaço de partes diferentes da música para dar a movimentação de som que eu queria, ou seja, aquela coisa que começa assim e aí depois dá aquela subida, tá? E assim, eu não vou conseguir fazer isso de novo, não vou conseguir fazer exatamente igual, e me parece que seria pior se eu tentasse usar a mesma música e fizesse uma coisa parecida, mas diferente. Todo mundo ia achar muito esquisito, eu ia pelo menos, do que simplesmente admitir, olha, eu teve que mudar agora é essa música diferente aqui, e é isso aí. Entretanto, todavia, se alguém aí tiver tempo sobrando, quiser olhar a introdução antiga, comparar com a música do Camille Saint-Saëns, não sei se é assim que pronuncia, que é a Danse Macabre, quiser comparar, quiser identificar quais foram os dois pedaços da música que eu usei, que eu costurei juntos, e quiser me dar o tempo na música que eu usei, quais foram os trechos, de que minuto a que minuto. Aí, bendito seja Deus, eu agradeço de coração e vou fazer a introdução antiga de novo. Agora, até o momento em que uma boa alma tomar essa decisão, ficamos com a introdução nova, tá bom? Faz parte da vida. Outra novidade é o quê? É que eu voltei das férias motivado, tá, e interessado em levar a sério aquele projeto que eu tinha comentado com vocês, de fazer as gravações de um jogo de RPG solo, né, num cenário de fantasia medieval, para a gente acompanhar uma história
juntos, né? De um personagem monstruoso de alguma forma que se converte ao catolicismo e precisa descobrir então como viver naquele mundo de fantasia medieval, como reconstruir a sua vida ali no meio. Eu decidi levar isso a sério agora. Já fiz alguns vídeos de teste, já estou preparando. Então não deve demorar muito até isso sair, até vocês começarem a ter acesso a isso, tá? As cartas, tá? Do... Como é que era o nome que a gente deu? O nome em latim? Codice Limoriendi, acredito que sejam, né? Ou seja, as notas sobre o morrer, né? Elas vão sair, né? Já estou escrevendo e revisando agora a carta do mês de agosto. Eu devo enviar no máximo sexta-feira, tá? Não dá tempo mais de receber a desse mês, mas se você começar a apoiar agora, a partir de R$ 50, no http://apoia.se/Morier, você pode começar a receber a partir do mês de setembro, tá? Que mais? Eu tenho uma colinha aqui. Introdução, diferente, vídeo, jogo, o Apoia-se, acabei de falar. O Apoia-se é importante porque assim eu não tenho dinheiro, tá? Sendo assim absolutamente franco com vocês, eu não tenho salário, tá? E, né? A gente precisa de algumas coisas básicas para a vida da gente, como cigarro, cachaça, não, brincadeira. Brincadeira. Não, precisamos, né, comprar livros. Por exemplo, eu ganhei uma doação de livros de um padre amigo. E preciso de uma estante, por exemplo, né? Da onde vai sair a estante? Vocês que me patrocinam. A verdade é essa, tá? Então assim, se você gosta do conteúdo, se você quer me ajudar a fazer um conteúdo cada vez melhor, apoie, faça essa caridade, né? Considere me dar um valor mensal aí no Apoia-se. Vocês ganham coisas, tem o grupo do Telegram, tem as aulas mensais, enfim, tem as cartas agora. Mas na verdade, o que vocês ganham é mais um bônus, né? Apesar de que as aulas são muito boas. Eu, modéstia à parte, são aulas muito legais. Quem vê gosta pra caramba. E... Mas assim, o principal é o ato de caridade que vocês fazem realmente, né? Então, apoia.se/Morier. Vocês vão estar fazendo uma baita de uma boa ação e eu agradeço de coração essa esmola que vocês me dão todos os meses. Tá bom? Agora, com relação às férias, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que assim, um mês fora do seminário, um mês correndo de um lado para o outro, vendo pessoas, entregando o convite da ordenação, fazendo um monte de coisa. Olha, é uma maravilha, porque assim, eu tava morrendo de saudade de muita gente e assim, foi muito bom rever essas pessoas. Como eu falei na postagem do Instagram, é muito bom quando Deus nos cerca de pessoas que são extremamente fáceis de amar. Porque assim, a verdade é que, eu não sei pra vocês, mas pra mim, a maioria das pessoas é dificílima de amar. Amar as pessoas é difícil, é um esforço assim constante, diário. Mas tem algumas pessoas que Deus nos dá que são fáceis de amar, que são extremamente fáceis. Que, claro, a gente se esforça para amar cada vez melhor, mas que estar na presença dessas pessoas é gostoso, é simples, é, é suave. Então, ver estas pessoas sempre vale a pena. Sempre vale a pena e é maravilhoso. Claro, você volta das férias tão cansado quanto saiu, né? Fisicamente ao menos, né? Porque para mim socializar é um esforço, é algo fisicamente extenuante. Ficar viajando, e carrega mala, e conversa, não sei o que, não sei o que, isso é fisicamente extenuante. Mas mentalmente, psicologicamente, até espiritualmente, você volta com um novo gás, né? E um gás assim importante, né? Porque estamos há poucos meses agora da minha ordenação sacerdotal e sabemos que o último ano antes da ordenação sacerdotal é sempre um ano especialmente difícil. E se isso é verdade, os últimos meses serão mais difíceis ainda.
Isso eu digo por motivos espirituais mesmo, porque o demônio odeia os sacerdotes. Odeia os sacerdotes. E as tentações, sem dúvida, virão cada vez maiores nesse mês. Então eu conto nesses meses. Então eu conto com as orações de vocês. Tá bom? Por favor. Agora, isto dito, vamos então mergulhar no nosso tema de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadê minha garrafa d'água? Aqui. Tomar um gole. E aí já damos sequência. Eu vou deixar aberta, né? Para facilitar a minha vida nos próximos e vocês não terem que ficar assistindo eu destarrachar uma garrafa d'água. Bem, o que acontece? Ontem, ou anteontem, não lembro, me mandaram um vídeo, tá? Do Instagram, de uma moça que estava consultando um padre X e esse padre dizia o quê? Esse padre dizia que, abre aspas, os exorcistas da igreja, não sei que exorcistas ele consultou, porém, os exorcistas da igreja dizem que você não deve dormir num quarto escuro. Não pode. Você não deve dormir num quarto escuro. É perigoso. Perigoso para sua alma. Para sua alma. Por quê? Porque... oh, Deus. Porque Deus está na luz. Deus está na luz. E se Deus está na luz, quando você apaga todas as luzes para ir dormir, você está se afastando de Deus. Assim, tá, ó. Vamos tentar ser cristão aqui. Vamos tentar ser caridoso, tá? Eu consigo entender alguma lógica, tá? Há aí algum semblante de lógica nesse argumento, se a gente parte do princípio que uma pessoa no escuro não enxerga, tá? Ela não enxerga, né? Então, a imaginação dela é mais facilmente afetada. Isso é verdade, tá, né? É mais fácil a pessoa ficar com medo num quarto escuro do que num quarto que seja um pouco iluminado, né? É mais fácil a imaginação da pessoa voar quando ela não tem ali nada visivelmente na frente dela, do que quando, para ficar no escuro, ela precisa fechar os olhos. É mais fácil. Beleza? Tá, nesse sentido, a gente pode aí dizer que você ficar no escuro é... é até ridículo falar. Que coisa absurda. Você ficar no escuro é mais perigoso. Tá. Entendeu? Tudo bem. Né? Ou se você de fato é uma pessoa que sofre ataques, né? E você então prefere ficar num lugar mais iluminado porque você sabe o que você consegue ver o que está ao seu redor, tá? Mas tudo bem, isso é um conforto para você. É um conforto psicológico. É um conforto psicológico. Porque assim, primeiro, os demônios não têm corpo. Eles não têm nada sensível neles. Eles são espírito. Sendo espírito, eles não aparecem, eles não são visíveis. Você vê um demônio quando Deus permite.
E ponto. Então, assim, a luz, o escuro, isso não tem nenhum impacto na alma de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Pode ter efeitos psicológicos sobre a pessoa, mas aí nós estamos falando de casos particulares, tá? Enfim, não importa essa questão. Eu tô aqui tentando achar alguma alguma linha que dê para salvar, né, na interpretação desse santo sacerdote e dessa moça que o consultou e fez esse vídeo, porque é a coisa certa a se fazer. Mas se a gente vai levar o argumento às caras, como ele é apresentado, ele não tem nenhum sentido. Tá? Então, e esse vídeo... Só um instante. Esse vídeo me lembrou de um pedido que me foi feito para falar sobre esse excesso de informações que há na internet. Sobre esse excesso de leigos dando opiniões, essa abundância de sacerdotes e clérigos em geral, porque afinal de contas eu também sou uma dessas pessoas falando na internet, eu sou diácono, não sou sacerdote ainda. E assim, como um leigo se encontra no meio disso? Como ele faz para viver a fé da forma apropriada quando ele está sendo rodeado, atacado o tempo inteiro por esse monte de informações absurdas, né? E dentro desse monte de informações absurdas se escondem ali vislumbres de verdade que fazem a pessoa realmente ficar confusa. E essa confusão ela é compreensível. Então assim, como você vai se achar ali? Tá? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual que é o problema das redes sociais. Há muitos, abundam. Eu inclusive diria que assim, os problemas são maiores do que as soluções, do que as coisas boas que elas apresentam. Mas, tá? Qual é o problema principal quando a gente está falando dessa questão do excesso de informação? O problema principal está no fato de que todo mundo acha que o que tem para falar importa. Tá? E mais, as pessoas descobriram que se você fala as coisas que você tem para falar com segurança, e você fala como se elas importassem, as pessoas não só vão te ouvir, como elas vão pagar dinheiro para te ouvir. Então, assim, qualquer infeliz lança um curso dizendo, não, você precisa do meu curso, porque o meu curso vai salvar a sua vida. Se você não assinar o meu curso, a sua alma está condenada e você não será um católico de verdade. Entendeu? Mas assim, gente, né? E o que acontece? Quando as pessoas começam a cair nessa ilusão, que é uma ilusão diabólica, tá? É uma ilusão diabólica. O que acontece? Acontece que elas param de viver a sua vida espiritual, a sua vida intelectual, como dizem por aí também, no seu coração, entre ela e Deus. Não fazem mais isso. E aquilo vira o quê? Aquilo vira uma ferramenta, para ganhar dinheiro. Aquilo vira um trabalho. E muitas vezes é bem intencionado. Eu não estou falando que são charlatões, que são mentirosos, não estou dizendo isso. Muitos são bem intencionados. Muitos realmente pensam, não, eu me converti. Ou eu sou padre. E eu vou fazer uma coisa boa aqui. Eu vou ajudar as pessoas. E de fato é possível ajudar as pessoas. Se eu estou aqui gravando esse podcast, se eu perfil no Instagram para o meu desespero diário, tá? É porque eu, por exemplo, quero ajudar as pessoas. Tá? Então assim, é possível ajudar as pessoas. Porém, o drama, a tristeza, o perrengue começa quando? Começa quando você, em primeiro lugar, quando você que é leigo, tá? Recém-convertido,
começa a querer agir como se fosse um sacerdote. O primeiro problema é esse. Você começa a querer agir como se fosse um sacerdote. Ou seja, você começa a agir como se fosse a sua obrigação, como se fosse o seu munus, governar, santificar e ensinar. Quando não é. Não é. Tá? E não é por quê? Porque você, como leigo, tem outras coisas para se preocupar. Porque a sua vida não é tratar das coisas de Deus. A sua vida não é rezar. Não. Sua vida, cara, é cuidar da tua mulher, cuidar dos teus filhos. Sua vida é dar aula lá das coisas que você estudou. Sua vida não é as coisas de Deus. E eu digo a sua vida não no sentido prático de você, a sua vida organizada desta forma. Não. Eu digo a sua vida no sentido de o que Deus espera de ti. Em termos de alma. Tá? Em outras palavras, você não tem graça de Estado para fazer estas coisas. Em outras palavras, o que quer dizer? Você não assumiu com Deus um compromisso sacramental de servir o seu povo, educando-o, governando-o e santificando-o. E se você não assumiu com Deus este compromisso sacramental, o que vai acontecer? Você não vai ter a graça de Estado, ou seja, a graça que Deus dá para as pessoas que assumiram com Ele este compromisso e, portanto, vivem um estado de vida dedicado a este compromisso. Você não vai ter esta graça para cumprir bem o seu propósito. Tá? O diácono está dizendo que Deus não me dá graça porque eu sou leigo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há a graça normal. Qualquer pessoa tem a graça santificante. A pessoa está em estado de graça. Ou seja, a pessoa tem ali uma participação na natureza divina e, portanto, ela consegue agir de modo sobrenatural. Tá? E aí a pessoa está na profissão dela e Deus vai dar graças para que ela cumpra bem aquela profissão com qualquer coisa. Isso é uma coisa. Agora, essas graças pontuais que Deus nos dá, chamadas graças atuais, que é diferente da graça santificante. Agora, a graça de estado é isso que eu falei. Você tem um estado de vida específico assumido por um compromisso com Deus, por promessas que você fez, por responsabilidades que você assumiu diante de Deus. E na hora que você assumiu essas responsabilidades, Deus falou, não, eu vou te dar a graça para realizá-las. Porque eu não vou cobrar de você uma coisa que eu não vou te ajudar a fazer. Deus não vai cobrar você, leigo, tá? Não vai cobrar você se porque você não governou, santificou e ensinou o seu povo. Não vai. Vai me cobrar. Não vai cobrar você. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Temos que parar com essa ideia de que todo mundo tem direito e dever, às vezes as pessoas agem como se tivessem, de ter opinião sobre tudo. O primeiro problema é esse. Especialmente porque a fé não é uma coisa que você simplesmente estuda. Gente, a fé é uma relação com 3 pessoas vivíssimas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma relação interpessoal com Deus. Você não senta, devora um monte de livros e subitamente se torna um especialista na fé. Você não vai ler tratados de teologia e subitamente poder ensinar a doutrina para as pessoas. Não é assim. Não é assim. Não é assim. É por isso que tem tanta gente louca e escrupulosa. Porque eles devoram conteúdo, mas falta o quê? Falta o relacionamento interpessoal com Deus. O conhecer a Deus e ser conhecido intimamente por Ele e saber-se conhecido por Ele. E é esta relação ganhada na vida de oração constante, no esforço, na luta cotidiana contra as próprias falhas por anos. É isso
que vai fazer o quê? Que vai dar corpo, que vai servir de esqueleto, de sustentação para toda essa bagagem teórica. Então assim, tu te converteu faz 2 anos, 6 meses, e tu botou um perfil no Instagram querendo ensinar as pessoas sobre doutrina, porque você acha o Concílio Vaticano II feio e você leu Tomás de Aquino, aqui para você, cáspita. Você está colocando a sua alma em jogo e está colocando a alma das pessoas que te seguem em jogo também. Então para com esta palhaçada, pelo amor de Deus, por caridade cristã. Beleza? Tá. Isso da parte de quem fala bobagem. Tá? E tem mais uma coisa também, que é o quê? Que é, qual é uma das consequências... Eu queria afastar a câmera, mas eu tô com medo, porque esse computador tá com mau contato. Eu tô com medo de tentar afastar a câmera, e a câmera... eu perder a câmera. Ou seja, de dar mau contato ali, ela sair. Então vamos ficar assim. O que eu tava falando? Volta. Então, tem uma outra questão ainda. Que uma das consequências desta confusão de se achar que a fé é algo que você simplesmente estuda e que porque você estudou, você tem autoridade para falar a respeito, você tem a verdade porque você leu o que um santo disse, porque você leu o que o magistério disse, uma outra consequência disso qual que é? É que você começa a tomar por verdade coisas que não são. Um exemplo banal. Animais não vão para o céu. Quem te disse? Quem te disse? Por que não vão para o céu? Porque os animais não têm alma imortal. Quem disse? Entendeu? Você toma como uma verdade dogmática uma coisa que não é uma verdade dogmática. É uma posição, é a posição mais aceita? É, mas é uma posição de uma linha teológica só. Pode ser verdade? Pode. Pode não ser? Também pode não ser. Não é matéria de fé. E isso acontece com vários outros temas. Vários outros temas. E o problema então se torna que as pessoas ficam loucas. As pessoas ficam loucas e com razão elas ficam loucas. Por quê? Porque, vamos pensar o seguinte, você é católico, tá? Você acabou de se converter. Você vai na sua paróquia e o padre que está lá não... falta um pouco. Ele até é bem intencionado, você vê que ele acredita no que ele está fazendo, mas falta alma naquilo. Falta conteúdo, ele é mal preparado, ou ele parece que não acredita muito bem nas coisas de Deus, que falta ali talvez um pouco de fé. E aí você fica perdido. Então você fala, não, eu vou para a internet, porque a internet ela reduz o espaço, reduz a distância. Então eu tenho como me informar melhor sobre a minha fé, porque eu quero viver para Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus. E para isso eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Né? Me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço, que eu quero agradar a Deus. E aí você cai na mão de uns loucos. Tá? Que, assim... né? Não vou citar nomes, mas assim, vocês sabem 1001 exemplos aí. Todo mundo conhece dezenas. Tá? Então, e aí esses loucos, o que acontece? Eles estão cagando regra pra tudo, gente. Então você vai num cara que diz, não, pra você ser um bom homem católico, você tem que fazer isso e isso. Aí você vai pra outro cara, e esse outro cara diz, não, se pra você ser um homem católico, você não pode fazer isso. Aí você tem duas pessoas de aparente autoridade, dizendo coisas opostas. E aí você fala, ferrou, né? Ferrou. E às vezes são padres. Às vezes não. Na maior parte dos casos não.
Mas às vezes são padres, inclusive, dizendo coisas opostas, como se fossem verdades absolutas. E o pobre do fiel leigo fica absolutamente pirado. Porque o padre que ele tem perto dele não explica para ele o que ele tem que saber. Aí o pessoal online tá dizendo assim, que se ele não puxar ferro e fumar charuto, ele não é católico. E aí tem outro cara lá dizendo que se ele puxar ferro e fumar charuto, aí ele também não é católico. Aí ele pira. É claro que o sujeito vai virar um escrupuloso. É claro. Porque o escrúpulo nasce disso. O escrúpulo nasce dessa sensação de que assim, eu preciso fazer as coisas. Eu preciso tomar todos os cuidados possíveis para não pecar, porque, meu Deus do céu. O que é claro, é verdade. Você tem que tomar todos os cuidados possíveis para não pecar. Mas as coisas são mais simples. E a igreja tem muito menos verdades dogmáticas do que a maioria das pessoas imagina. Tem muita pouca coisa definida. Pá! É pouca coisa. Tem muita coisa que é só questão de opinião. Muita. E aí você me diz, tá bom, diácono, eu entendo. As coisas não são tão ferro e fogo, as coisas não são só sim ou não. Há questões opináveis que estão me sendo vendidas como se minha alma dependesse disso. E eu entendo, e sim, eu quero parar de fazer curso do Instagram, diácono. Não quero mais essa vida pra mim. Não quero pagar 10 mil pra saber que pra ser um bom católico eu tenho que ter que comprar terno. Eu tenho que me vestir como se eu fosse do século XV e eu tenho que parar de ir na missa nova, só posso ir na missa tridentina. E não quero mais essa vida pra mim. E que aí, se eu sou mulher, eu só posso, assim, se eu usar uma calça, eu estou cometendo pecado mortal. Parênteses, tá? Usar saia é, na minha opinião, realmente melhor para a alma, inclusive, das pessoas. Mas isso não é dogma, isso é minha opinião, tá? E, enfim, eu não quero mais essa vida para mim, diácono. Não quero mais viver de curso. Não quero aí tá achando que a vida é isso e que a minha alma depende dos Instagrammers e dos influencers. Não quero. O que eu faço? A questão é a seguinte, gente. Tá? Eu vou ser absolutamente franco com vocês. A gente tem que abrir mão do conforto de ter razão. Tá? Precisamos abrir mão do conforto de ter razão. Porque, veja, se há questões opináveis, quer dizer que não tem um lado certo. Quer dizer, em última instância, há um lado certo, que é o lado que está defendendo a verdade, qualquer que ela seja. Mas assim, você não vai dedicar 15 anos da sua vida estudando para chegar numa conclusão bem fundamentada sobre se os animais têm alma imortal ou não. Não vai. Entendeu? Você não vai fazer isso. O que você quer é uma resposta padrão agora, para você resolver sua vida. Com um argumento que te convença. É só isso que você quer. Você não quer chegar a fundo da questão. E assim tantas outras coisas. Então, assim, se as coisas são tão opináveis dessa forma, a gente tem que primeiro abrir mão deste conforto de, não, eu estou do lado da verdade. Eu estou do lado da verdade. Eu estou certo. Agora eu vou pegar aqui minha verdade. O que pode simbolizar a verdade aqui? Esta bateria externa. Agora eu vou pegar a minha verdade aqui. Eu vou dar na cabeça do coleguinha. Porque eu amo a Deus. Eu tenho que espancar as pessoas com a verdade. Olha como eu sou melhor do que você, porque eu sei a verdade agora que eu paguei 10 mil num curso de 3 dias.
Poxa vida, meu amigo, não é assim. Entendeu? Não é assim. Primeiro, então, abrir mão do conforto de ter razão. Reconhecer que a vida aqui na Terra é o quê? É um trecho maravilhoso do prefácio da Missa dos Fiéis Defuntos, na tradução antiga do Missal. Não sei como está agora. Antiga, eu digo a pós-Vaticano II, que mudou agora a tradução que a gente está usando. Teve uma revisão da tradução. Mas dizia ela assim: nós que caminhamos na penumbra da fé. A fé é a vida na penumbra. Ou seja, nós estamos aqui no mundo, nós estamos no escuro. Nós não vemos a Deus face a face. Nós o vemos pela penumbra da fé, nós vemos contornos, nós vemos pequenos lampejos de luz que ele se mostra para nós. Nós o encontramos nos nossos corações na oração, nós o encontramos no sacramento, mas são lampejos. É quase fumaça, que na maior parte da sua vida você vai tentar agarrar aquilo com as mãos da sua inteligência e aquilo vai escapar, vai sair por entre os seus dedos. E você vai ter aquela grande sensação de que você está longe de Deus. De que você não consegue segurar, não consegue pegar. Essa é a penumbra da fé. Esse é o estado de vida do católico. E a gente tem que abraçar isso. Saber que Deus não cobra na nossa salvação que nós estejamos certos. Não. Ele cobra que eu faça o melhor que eu posso por amor. Amor a Ele e a todas as outras coisas por amor a Ele. Tá? É isso que Deus vai cobrar de mim. Quando você estiver morto no dia do julgamento, Jesus não vai pegar tudo que você fez e falar, vamos ver aqui se esse sujeitinho aqui falou aqui, defendeu a tese de São Tomás quanto à definição de virtude. Ponto positivo. São Pedro, pode abrir o portão. Ele defendeu a virtude segundo Santo Tomás. Ele não concordava com Agostinho, concordava com Tomás. Pode deixar ele entrar. Você concordou com Agostinho? Tá, desce. Desce, vai passar 50 anos no purgatório, estava errado. Porra, não é assim. Que Deus vocês acham que nós temos? Como é que é Deus na cabeça de vocês? Não, é amor. Amor. É amor. Amor. Inclusive, eu estava hoje à toa, já tinha decidido o tema do podcast e estava olhando no Instagram, perdendo tempo, como um bom inútil. E apareceu lá um trechinho da imitação de Cristo, que era perfeito. Ele dizia, certamente quando chegar o dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. E nem quão bem falamos, mas se vivemos conforme a religião. Tá? Então, abandonar a necessidade de ter razão. Abandonar esse desejo, desse conforto de saber, não, eu estou certo. Não importa se você está certo. Importa que dentro das suas limitações e da limitação da sua circunstância, você fez o que podia para ser fiel à revelação, para ser fiel a Deus por amor a Ele. É só isso. Que você amou a Ele e que você, por amor a Ele, amou os outros, como se fosse Ele ali oculto. É nisso que nós seremos julgados, meus amigos. Tá? Não no nosso conhecimento sobre a Suma Teológica. Tá? E é nesses atos de amor que nós nos aproximaremos de Deus e que, nos aproximando dele, seremos transformados à sua semelhança. E é assim que nós cresceremos na virtude, porque você vai ver a forma como você age e você vai dizer, meu Deus, mas essa não é a forma de agir de uma pessoa que ama Jesus. Essa não é a forma de agir de alguém que conhece Jesus Cristo. Não é. Não é. Eu preciso mudar. E aí você vai botar o joelho no chão e você vai pedir para Deus para mudar. Você vai falar, Senhor, eu não consigo mudar sem o Senhor. Eu não consigo, me ajuda. Santa Virgem Maria, Mãe de Deus,
molda no meu coração o rosto de Cristo. Realiza em mim, Mãe, o que Cristo me pede. Eu quero amar Ele como a Senhora amou, a todo instante. Não só no meu coração, eu quero amar Ele com as minhas ações, de modo concreto. E você vai pedir isso todo dia. E você vai tentar todo dia. E você vai falhar todo dia até o resto da sua vida. Mas você vai falhar cada vez um pouquinho mais alto. E para você vai parecer que você ainda é o mesmo panaca, que você é o mesmo inútil. Né? Mas Deus vai te melhorar, pouco a pouco. Claro que vai. Ele nos prometeu. Por amor. Não por conhecimento teológico. Não percam tempo com essas coisas. Você não precisa de um curso para aprender a rezar. Você não precisa de um curso para saber como se comportar na missa. Você não precisa de um curso sobre, sei lá, o quê, sobre como ser virtuoso. Você não precisa de um curso, cara. Olha assim as épocas aí com a maior gama de santos. Você acha que Santa Teresa d'Ávila fez um curso de como ser virtuosa? Você acha que Santa Teresinha fez um curso de ser virtuosa? Você acha que Santo Antão, que São Padre Pio, que São Maximiliano Kolbe, que São Pedro de Alcântara, você acha que eles fizeram um curso para ser santo? Não. Eles fizeram o que a igreja sempre, há 2000 anos, tem recomendado. Oração e penitência, que são outras palavras para dizer o que nós dizemos com frequencilmente aqui, com toda vez, todo episódio quase, aqui nesse podcast, que o que a gente tem que fazer é amar e morrer. Ponto. Amar a Deus, né? E morrer para nós mesmos e para o mundo. E é só isso. Tá? Então, você vai me perguntar, mas diácono, tá bom. Eu sei, eu preciso abandonar o conforto de ter razão. Mas assim, diácono, a verdade é que assim, tem coisas que eu preciso saber. Eu preciso saber o que é pecado e o que não é. A gente vive numa cultura completamente depravada. Então assim, se eu seguir a onda, eu vou pro inferno. E, sim, vai, é verdade. Claro que vai. Então assim, eu preciso saber, diácono, eu preciso saber o que eu faço. Tem algum mínimo de conhecimento da fé que eu preciso ter. Eu preciso saber mais ou menos como é que eu rezo. Eu preciso saber mais ou menos como é que eu lido aqui com as minhas tentações, com as minhas dificuldades específicas. Eu tenho que saber as coisas. Por exemplo, se eu estou numa dúvida moral, eu tenho que saber mais ou menos como eu ajo, o que eu não ajo, onde começa o pecado, onde termina, qual é a linha. Eu tenho que saber algumas coisas já. Sim, tem, perfeito, é verdade, você tem toda a razão. Você não precisa decorar a Suma Teológica, você não precisa entrar em longos e profundos estudos de teologia especulativa, não precisa. Mas há ali o básico da fé que todo mundo precisa saber. É verdade. Mas aí que entra a questão, minha gente. Como é que eu posso colocar isso da forma menos polêmica possível? Porque polêmico vai ser, mas da forma menos polêmica possível. A questão é a seguinte. Deus nos pede o famoso sacrifício de louvor, né? Ou seja, que por amor a Ele, nós renunciemos a coisas que nos afastam dele. Tá? E muitas vezes nós renunciamos a confortos materiais, nós renunciamos a prazeres, nós renunciamos a atividades, nós damos esmola, então renunciamos ao nosso próprio dinheiro, nós fazemos jejum e renunciamos ao alimento. Nós vamos renunciando a várias coisas. Nós, sei lá, não respondemos uma ofensa, então nós renunciamos um pouco ao nosso orgulho. Maravilha, perfeito. Mas esse tipo de renúncia é sempre a renúncia de uma parte. É sempre a renúncia de uma coisa só. Mas se o que nós temos que fazer é nos entregar por inteiro para Deus, então eu devo renunciar tudo.
inclusive a minha vontade própria, inclusive o meu desejo de estar certo. Eu estou falando leigos, tá? Um padre, um clérigo, um religioso tem que fazer a mesma coisa? Tem, mas nós temos a obrigação de nos debruçar em livros, né, para nos aprofundar o máximo possível na verdade e então fazer uma versão mais compacta daquilo e passar para os leigos. Os leigos não têm essa obrigação. Cada macaco no seu galho. Tá? Então, renunciar inclusive esse meu desejo de estar certo, essa minha vã curiosidade sobre as coisas. Tá? Mas, diácono, o senhor não está entendendo. Eu preciso saber as coisas. Não é questão de querer estar certo, é questão de querer fazer o básico, fazer a vontade de Deus. Calma. Calma, estou chegando lá. O que você faz? Por que eu dei todo esse contorno sobre a renúncia da própria vontade? Porque ao invés de entrar na internet, abrir os perfis ali de 10 padres diferentes, de 10 pessoas diferentes, tá? E investigar o que cada uma delas fala sobre uma coisa, não faça isso. Não faça isso. Porque aí, o que você está fazendo? Você não vai fazer a vontade de Deus. Você vai seguir as tuas impressões, as tuas opiniões, que são infundadas porque você não tem a base para tomar esse tipo de decisão, tá? E que são infundadas ainda porque, bem, se você está perguntando para aquelas 10 pessoas porque você quer se tornar melhor. Mas quem vai julgar se a pessoa está certa ou errada é você, que não conhece o assunto. Você vê que é uma coisa que não tem sentido? Na verdade, você faz esse tipo de coisa e você vai ficar com a resposta que mais te agrada. O que não vai te aproximar de Deus. Entendeu? É aí que está a renúncia da vontade. A renúncia do desejo de estar certo. A renúncia da opinião. O que você tem que fazer é encontrar um padre. Tá? De preferência não na internet. Encontra um padre na sua cidade. Tá? Se não tiver, porque assim, infelizmente tem lugar que não tem, pode ser um padre na internet. Mas arranja um padre de quem você possa se aproximar. Para quem você não seja uma foto na tela. Para quem você não seja alguém comprando um curso. Encontra um padre que vai te tratar como se você fosse uma alma. Tá? E assim, não fica julgando o padre. Não fica querendo saber se o padre estudou Santo Tomás, quais são as bases do padre, quais são as fontes do padre, qual o carisma do padre. Não. Pede para Deus a graça de encontrar esse padre. Encontra esse padre. Observa se ele parece que ama a Deus sobre todas as coisas, ou se ao menos ele parece que tenta amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele parece que tenta morrer para si mesmo. Se ele tenta ir na contramão do mundo. Se ele tenta fazer as coisas mais ou menos direitinho. Né? Se ele não é um hipersentimentaloide, e nem ali um hiperracionalista que resolve tudo com tabela. Encontra um padre que seja um homem. Não precisa ser um homem santo. Não precisa ser um homem genial. Um homem que ame a Deus. E seja comprometido com o seu ministério. E esteja disposto a te amar. Não estou falando para você pedir direção espiritual para ele. Porque os padres são ocupados. E muitos padres não vão querer te dar direção espiritual à distância. E os que talvez aceitassem, certamente já dão direção espiritual à distância para várias pessoas e não vão poder te aceitar, muito provavelmente. Encontre esse padre. E fique com as opiniões dele. Assuma esse compromisso diante de Deus. O que este sujeito disser é verdade. Por quê? Porque é Cristo no padre falando e esse padre quer amar a Deus, eu confio que Deus vai agir nele e ponto. E
descanse nisso. E tudo que esse padre te falar sobre alguma coisa, sobre alguma dúvida que você tiver, enquanto não for obviamente pecado, você toma como expressão da verdade. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Tranquilo. Acabou a sua angústia de ficar fazendo curso, de ficar consultando 10.001 pessoas para tentar descobrir a verdade, sendo que no fim você vai fazer o que você quiser. Acabou. Encontra um homem de Deus. Não esquece se ele está certo ou se ele está errado. Se não é pecado, segue o que ele falou. E pronto. Deus não quer que você esteja certo. Deus quer que você abra mão de tudo por Ele. E para nós que vivemos numa época de extrema soberba, e numa época que, por causa do relativismo, as nossas opiniões se fundiram na nossa própria percepção com a nossa própria dignidade, ou seja, é uma época em que alguém discordar de mim é alguém me ofender, não existe como você discordar de uma pessoa sem ofendê-la. Nessa época, você fazer esse movimento de o que esse homem falar é verdade, mesmo que eu discorde, eu vou tomar como verdade, enquanto não for pecado. Isso é uma mortificação tremenda. É algo extremamente agradável a Deus se for feito por amor a Ele. E é algo que vai te dar uma tranquilidade interior absurda, sim, inabalável, insuperável, incontornável, sei lá. Porque você vai você vai ver que as coisas são mais simples. Você vai falar, poxa vida, não interessa se o animal tem alma ou não tem, né? Curioso. Poxa vida, o padre falou que graça é isso. Tá. O argumento não me convenceu, mas eu não estudei, ele estudou, deve ser verdade. Tá bom. Isso liberta a sua cabeça de tanta preocupação inútil. Isso vai abrir espaço na sua vida para amar tanto mais a Deus. Tá? Mas assim, não entendam mal. Não entenda que eu estou dizendo que você não precisa rezar, que você não precisa meditar, que você não deve ler os padres, que você não deve consultar as coisas a fundo. Não. Amar, quem ama quer conhecer. Então, se você quer conhecer mais sobre Deus, reze, claro, leia, estude, não tem problema nenhum. Mas saiba que isto não é o mais importante. E que se você não entender uma coisa, não tem problema. Você não vai para o inferno porque você cometeu um erro teológico. Não, você vai para o inferno porque você nega a Deus. Porque você ama mais a si mesmo do que a Ele. Tá? Como sempre, relaxa, gente. Pelo amor de Deus, relaxa. Tá? As coisas são muito sérias, é verdade. Mas elas são muito mais simples do que vocês imaginam. Nosso Deus nos ama e nos quer no céu mais do que nós queremos estar com Ele no céu. Tá bom? Tá, já vamos ver isso. Então, primeiro, as orações dessa semana. Queria pedir que vocês rezem por Remi Dornelles, por Januário Antônio, pelo Padre Angelim, pelo Padre Amadeu, que são dois padres aqui da diocese que estão bem mal de saúde. Pedir, por favor, que rezem por mim, pela minha ordenação que se aproxima, para que eu seja cada dia mais fiel a Deus. Rezem, por favor, por Teodora. E rezem uns pelos outros. Pelo nosso Santo Padre, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes. E rezem por todos os influencers católicos do mundo. Tá? Para que seus corações se abram para Deus. E
que... Não estou dizendo que eles têm que concordar comigo, não é isso, mas que Deus lhes mostre com clareza o que é que eles devem fazer para cumprir a vontade dele, seja isso o que for, e que eles sejam fiéis a isso. E que a mesma coisa aconteça em todos nós. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e agora eu discretamente peguei meu breviário para pegar a bênção, que eu vou usar de colinha aqui para abençoar vocês. Estou falando para ocultar o barulho do papel abrindo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. Juízo, povo. Não se esqueçam, Deus ama vocês. Muito. Amem Ele de volta.